mas o Brasil já consegue pensar nas suas estratégias caso isso comece a valer. É por isso mesmo que a gente precisa conversar com o economista e especialista em comércio internacional, o Gilvan Brogini. Gilvan, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Bom dia, prazer é todo meu, agradeço pelo convite. Imagina, a gente que agradece aqui sua presença. Gilvan, é tudo muito complexo, né? Tem tudo a ver com o tarifaço lá do ano passado, mas isso é um avanço. Até porque, com o tarifaço, o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, o vice-presidente Geraldo Alckmin, todo mundo que ajudou ali, conseguiu melhorar a situação do tarifaço. Agora não é uma novidade, o Brasil já sabia que estava sendo investigado sobre todos esses pontos. E agora, realmente, os Estados Unidos entendem que essas práticas são realmente irrazoáveis na avaliação, na investigação do governo americano, e a gente está esperando o presidente Donald Trump dizer sim ou não. Eu sei que o presidente Donald Trump é imprevisível. Dele, a gente realmente não sabe exatamente o que vai vir. Mas, se sim, se a gente for taxado em 25%, o que vai acontecer com o nosso país? Certo. Só colocando primeiro em perspectiva, como foi bem lembrado pelo excelente resumo apresentado há pouco, essa ação 301, cuja recomendação saiu ontem, né, ela começou no ano passado, justamente nesse contexto de uma série de medidas que o governo Trump adotou, né? Algumas de caráter essencialmente político, né, o próprio tarifaço tem esse caráter, e essa 301 tem um caráter um pouco mais jurídico, por assim dizer. Então ela observa alguns procedimentos, observa algumas regras, ainda que a conclusão seja direcionada por critérios um tanto quanto subjetivos, né? Então, o que deve acontecer? Se essa recomendação for mantida, e há procedimentos agora ao longo do mês de junho, alguns certos prazos, audiências inclusive, aí a recomendação é de uma taxação horizontal, ou seja, geral de 25% para todos os produtos brasileiros. Há uma lista de exceção generosa, eu diria até, né? Então, muitos produtos estariam excetuados dessa medida, mas assim, a imagem que fica é de que o Brasil como um todo será mais uma vez taxado, nesse caso com 25%. Gilvan, isso tem precedente dentro do governo dos Estados Unidos e para além de Donald Trump, né? Isso já tinha acontecido com outros países antes do Trump, ou faz parte desse grande pacote de ações dos Estados Unidos em relação ao mundo, também para reforçar que, ó, os Estados Unidos seguem sendo uma grande hegemonia, não tem China não está correndo sozinha, a gente também está aqui no mapa. Faz só parte das atitudes do presidente Donald Trump ou não? Isso já é histórico dos Estados Unidos? Essa prerrogativa, né, dessa seção 301, ela já faz parte de uma legislação lá de 1974. Então, assim, e já foi usado inclusive contra o Brasil, contra outros países. O que se tem observado mais recentemente é que tem sido dado a ela uma conotação um pouco mais política. Porque a gente precisa recordar que o grande marco do Trump no ano passado, lá no começo de abril, foi esse tarifaço generalizado, que acabou sofrendo uma série de exceções. E em fevereiro, agora, recente, recebeu aquele duro golpe da Suprema Corte americana, no sentido de que ele não poderia fazer isso. Uhum. Então, assim, ele não poderia ter feito isso, mas, por outro lado, ele tem necessidade de pressionar parceiros, aliados comerciais, o mundo todo, com medidas visando defesa de seus interesses dos Estados Unidos. Então, nesse contexto, não apenas a 301, mas uma série de outras medidas foram cogitadas. E a gente precisa lembrar também, Natália, que em março, um pouco depois dessa decisão da Suprema Corte, os Estados Unidos iniciaram uma nova investigação no âmbito dessa mesma seção 301 para discutir trabalho escravo, essas questões todas em vários países do mundo, inclusive o Brasil. Então, assim, de novo, a legislação já existe já há algum tempo, já foi utilizada,
mas por ter um caráter mais técnico, mais processual, vamos colocar dessa maneira, ela não era tão preferível a outros instrumentos que os governos costumavam utilizar. Agora, o Trump está usando todas as armas possíveis com as interpretações mais favoráveis possíveis aos interesses deles. Então, a gente muito provavelmente deve ter o presidente Donald Trump consentindo, né, acompanhando o entendimento do governo dele. É o mais provável. É o mais provável porque, embora o contexto atual, né, dia 2 de junho, seja um pouco diferente daquele contexto de julho do ano passado, em que os ânimos estavam um pouco mais acirrados, o governo norte-americano não conversava com o governo brasileiro, né, e muita coisa mudou no segundo semestre, e inclusive nesse ano, com o presidente Lula até já tendo visitado a Casa Branca. Então, embora o contexto seja um pouco diferente, as preocupações e os interesses permanecem. Chantal, um ponto importante para a gente colocar aqui é que, desde que houve o anúncio das medidas do ano passado, nesse caso aqui, do início dessa investigação, diversos setores brasileiros começaram a se mobilizar, para além do próprio governo brasileiro, né? Mas setores brasileiros, juntamente com importadores norte-americanos que seriam afetados, começaram a se mobilizar e muitas exceções foram sendo criadas ao longo desse tempo. E se refletem na lista atual de exceções a essa recomendação do USTR. Então, onde é que eu quero chegar aqui? Pode ser que nesse mês agora que haverá comentários por escrito, haverá audiências, as pressões se intensifiquem do lado dos importadores norte-americanos. E isso tende, possivelmente, a aumentar essa lista de exceções. É cedo para dizer se seriam suficientes para reverter, não a recomendação, né? Reverter essa tendência de que o governo Trump vai simplesmente, ok, aceita o relatório, medidas de 25% impostas a partir de 15 de julho, por exemplo. Mas é possível, não é provável, mas é possível. E sobre reverter, acho que é importante a gente falar, porque lá no caso do primeiro tarifaço, o Brasil conseguiu fazer essas renegociações, principalmente a partir, né, da retomada das conversas entre os dois governos, mas com a figura dos dois líderes, né, com os encontros ali de Lula e Trump. Em setembro ali na ONU, daquela forma no corredor da ONU, na abertura da Assembleia Geral da ONU, em que o presidente Donald Trump fica encantado com o presidente Lula, diz ali que houve uma excelente química, e depois em todos os outros encontros que sucederam, inclusive esse agora que a gente está vendo, de quase 3 semanas, ou um mês, que foi essa visita com toda a pompa, tapete vermelho, cumprimento ali com bastante simpatia, uma reunião de mais de 3 horas, uma reunião de trabalho, não foi ali, né, aquela visita de Estado, mas foi uma reunião de trabalho, enfim. E saíram sorridentes, tirando um montão de foto. O Brasil consegue, Gilvan, reverter isso também ou não? Por ser uma investigação dentro de todo o parâmetro americano, diferentemente ali do que aconteceu com o tarifaço, como você bem pontuou, o Brasil não consegue reverter se o presidente Donald Trump acenar que sim, quer essa taxação? É difícil reverter. Né? Até a gente precisa lembrar também que os termos agora estão se atropelando, ou seja, há menos de uma semana, o governo brasileiro estava aqui voltado para tentar convencer o governo Trump a tirar o Comando Vermelho, por exemplo, essas organizações consideradas por eles como terroristas, né, dessa condição. Então, essa era de momento a estratégia diplomática em relação ao governo Trump. Aí, de repente, agora a estratégia tem que incluir também esse aspecto da seção 301. O que tem de ponto positivo aqui? Que já há uma interlocução, de certa forma, consolidada, o que não havia no ano passado. Então, assim, o governo brasileiro já tem acesso, né, tanto ao presidente quanto às equipes lá envolvidas nesse assunto, para discutir e levar mais uma vez seus argumentos.
O que a gente nota quando lê o relatório, essa recomendação, é que muitas coisas que foram alegadas lá no final do ano passado, nessa parte processual da investigação, elas não foram consideradas, né? Ou não foram levadas tão a sério. Então, assim, nessa reta final, em um mês, né, acreditar que isso vai se reverter é um pouco difícil. Mas lembrando, a decisão final é do presidente. Então, assim, e o presidente, como até você bem comentou, Natália, o humor dele oscila, ele alterna as suas decisões e posições. Então, levando tudo isso em conta, né, é possível sim, mas eu não apostaria nisso. Gilvan, acho que é realmente muito importante a gente colocar a questão aqui do CV e do PCC, porque essas medidas todas americanas também acontecem nessas secretarias do Tesouro, nessas secretarias que mexem com dinheiro, né? Porque num primeiro momento a gente pode pensar isso é só sobre segurança, né? Porque é o Comando Vermelho, é o PCC, são grupos que eles entendem agora como terroristas, mas não é uma análise que é só o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos que faz análise. Inclusive, quando eles entendem que é um grupo terrorista, sai das mãos apenas do Departamento Antidrogas, do DEA, e vai para o governo americano, para a Polícia Federal Americana, para o FBI, para a Polícia Secreta, enfim, sai da coisa exclusiva antidrogas. E tudo isso vem da Secretaria do Tesouro, da Secretaria de Estado. A situação ali, a gente muitas vezes tenta trazer para a nossa realidade aqui brasileira, mas é uma outra, mesmo sendo uma democracia, a democracia americana é das mais antigas e maiores do mundo. Então é uma democracia extremamente consolidada, com um montão de processos, e boa parte disso tudo sai dessas secretarias que mexem com dinheiro, né? Na Americanas tem tudo que você ama. Se liga nas ofertas. Camisete Basic Mais. Leve uma por R$19,99 ou leve duas por R$29,99. Bacia multiuso 8 litros. Essa sessão que entendeu que parte da democracia é extremamente consolidada, com um montão de processos, e boa parte disso tudo sai dessas secretarias que mexem com dinheiro, né? Mesmo uma avaliação sobre uma questão de segurança. E essa sessão que entendeu que essas práticas todas brasileiras são irrazoáveis, também esbarram em assuntos que estão muito distantes no nosso olhar leigo, ou no nosso primeiro olhar, exatamente da coisa financeira. Mas tem tudo a ver, né? Então tem o desmatamento, a questão da pirataria. Eu lembro que quando surgiu lá atrás a questão da investigação da Rua 25 de Março, virou piada, as pessoas pensaram, o governo americano enlouqueceu. Mas o que a gente está trazendo aqui é que são parâmetros, né, americanos, eles já existem. E é muito curioso que isso tudo saia de secretarias que mexem com dinheiro. Há uma série de interesses econômicos ali envolvidos, naturalmente, né? Se pegarmos, por exemplo, o PIX, e mais uma vez, contextualizarmos a seção 301, que existe para investigar se práticas de outros países contrariam interesses americanos ou afetam empresas americanas. Veja que é algo até subjetivo aqui. Então, se você fizer uma conta simples de que, acho que estava vendo ontem uma notícia, acho que mais da metade já das operações, das transações são feitas via Pix. Então, é natural que caia a utilização de cartões de crédito que usam bandeiras de empresas lá dos Estados Unidos. Então, é natural que haja um prejuízo, vamos colocar assim, para essas empresas no mercado brasileiro. Então, é uma conclusão quase que automática de que seriam prejudicadas. E daí, a justificar uma imposição de medida como essa, percebe como assim, essa conciliação entre interesses norte-americanos e compromissos assumidos pelo mesmo país em tratados internacionais, como o Brasil fez questão de enfatizar nas manifestações do ano passado, nesse procedimento, veja que é um espaço muito grande aqui. Um espaço muito grande para ser usado conforme essas conveniências político-econômicas. Então, por isso que, retomando até uma opinião em relação à possibilidade de reversão dessa medida,
neste momento é difícil acreditar que haveria reversão. É claro que a gente torce para que esses canais diplomáticos consigam, se não reverter, mas amenizar bastante isso, sei lá, ampliar exceções, eventualmente ampliar o prazo de início dessas medidas, não sei. Claro que a gente torce para isso, mas não é o que o histórico dessa administração atual sugere, né? Inclusive, a gente pergunta para a nossa audiência se as pessoas acham que isso vai afetar, que esses 25% das importações brasileiras vai afetar ou não o nosso dia a dia. Eu abri entrevista contigo sobre isso, mas como já faz um tempinho, acho que é importante da gente reforçar essa questão. O que pode mudar na vida do brasileiro, de novo, já que teve esse trauma aí do tarifaço do ano passado, com todas essas mudanças que podem vir com o aceno positivo aí do presidente Donald Trump. Tá, então vamos lá, Natália. O que pode mudar? Num primeiro momento, essas medidas, claro, elas afetam o fluxo de produtos que saem do Brasil para os Estados Unidos, tá? Mais uma vez, há uma série de exceções, outros produtos que já são alvo de outras medidas, não entram aqui, como aço, alumínio, cobre, já são taxados por outros meios. Então, em princípio, teríamos aqui como indústrias prejudicadas aquelas que efetivamente exportam para os Estados Unidos, tá? Então, e aí, claro, setores que dependem dessas indústrias, regionalmente falando, né, podem ser afetados. A gente lembra do ano passado uma discussão muito grande em relação à indústria do café, que aqui está como exceção também. Então, em princípio, está aqui. Eu gostaria de lembrar uma questão assim que vai um pouco além. Pessoalmente, não creio que chegue nesse ponto, que é a seguinte, né? No ano passado, o Brasil aprovou uma lei chamada de Lei de Reciprocidade, né? De forma simples, qual que é a ideia? Um país estrangeiro sobretaxa produtos brasileiros de uma forma aparentemente injustificada, então nós, Brasil, podemos fazer o mesmo, tá? Então, assim, se a gente for esticar muito essa corda e as negociações que o Brasil começa a fazer mais uma vez com os Estados Unidos não tiverem bons resultados, numa hipótese extrema, seria o Brasil colocar em prática essa lei de reciprocidade e sobretaxar produtos dos Estados Unidos. Aí a tendência é de afetar mais indústrias brasileiras que compram insumos dos Estados Unidos, por exemplo, poderiam ser prejudicadas, né? Então você pode ter um efeito maior na economia. Mas nesse primeiro momento, né, estamos falando de empresas que exportam e economias regionais que dependam desses segmentos podem sim ser afetadas. Ô, Gilvan, acho que para a gente concluir também, acho que vale a gente retomar dessas medidas todas que os Estados Unidos entenderam como irrazoáveis, nessas práticas brasileiras. E você já comentou bastante sobre a questão do PIX, mas acho que é das partes mais curiosas aí de todo esse entendimento americano e também do tamanho do incômodo que o PIX causa para os americanos. Me parece que não tem jeito deles entenderem o quanto o Brasil conseguiu uma medida dessa. É uma medida extremamente bem sucedida, né? Ajudou muito todo brasileiro, o pequeno ali empresário, o grande empresário. Tem um montão de crítica a ser feita, um montão de análise importante a ser feita, mas parte disso tudo começa a partir desse incômodo com o PIX, ou não? Realmente, tudo ali que eles colocam, combate à corrupção, o desmatamento ilegal, a pirataria, tudo isso está dentro desse bojo, principalmente ali a questão das mídias sociais também, né, que é um grande conflito, mas parte principalmente do incômodo com o PIX, e acho que é importante de ouvir de você isso, assim, a sua análise sobre esse incômodo com o PIX. Por que o americano não consegue entender como que o Brasil conseguiu criar o PIX? Então, eu acho que seria assim muito simplificar demais dizer que talvez comece com o PIX. Ele é parte de um pacote de incômodos que os Estados Unidos têm, mas não só com o Brasil, com o mundo todo, né? E o PIX é brasileiro, então é natural que a atenção seja dada a eles. Mas a gente precisa lembrar que como essas medidas, elas geralmente derivam de pressões internas, né? E as empresas de cartão de crédito lá
certamente tem um poder grande para fazer chegar até o presidente esses números, vamos colocar assim, em termos de redução de recursos mesmo que vem. Se a gente imaginar que usa o cartão de crédito todo dia, desde a padaria até o jantar à noite, e de repente boa parte disso passou a ser feita em Pix, ou seja, sem taxa para essas empresas, matematicamente falando, é fácil verificar que os ganhos deles no Brasil foram muito reduzidos. Uhum. Então é um incômodo quase que natural colocar isso à mesa. Porque assim, o Pix, né, como ação, não afeta compromisso algum do Brasil no cenário internacional. Sabe? Não há justiça, é simplesmente vamos dizer assim, é uma concorrência aqui justa. Não há razão para que isso seja punido, ainda mais no âmbito de um procedimento mais formal, como é o caso da seção 301. Mas o Pix, inclusive, a gente falou um pouco de PCC e Comando Vermelho, mas o Pix já tem sido colocado na mesa pelo governo brasileiro como algo que vai ser afetado por conta daquela determinação de organizações criminosas, dado o tamanho da importância desse assunto, né? E, de novo, não é algo que o Brasil fez às custas de compromissos internacionais. Talvez esse seja um ponto mais relevante. Então, e aí, por que essa sensação de injustiça, de perseguição, ou como alguns diplomatas até disseram hoje, de extorsão por parte do governo americano, em relação a essas políticas que são legais, né, do ponto de vista dos acordos internacionais, mas que afetam interesses outros, né? Como a concorrência em geral afeta interesses de outros, né? É inevitável isso. A gente encerrar, tá cedo ainda, literalmente, agora são 8h21, para a gente falar das bolsas, né? Mas dá para entender talvez um pouquinho como elas já estão, como elas ficaram lá na semana passada com a questão do Comando Vermelho e do PCC, e também lembrar um pouco de como foram as reações na época dos tarifaços, né? Principalmente em relação ao Brasil. Então a gente já imagina como a Bolsa brasileira, principalmente, vai abrir? Seria temerário até fazer algum exercício aqui de especulação, né? O que a gente tem notado é que o mercado, de certa forma, já entendeu como o Trump funciona. Então, de certa maneira, já há um certo preparo das empresas em termos de absorção de impacto. Eu, pessoalmente, não acredito que vai haver por exemplo, o Ibovespa vai cair assim. Vai haver uma oscilação, principalmente dessas empresas que exportam para lá, que estariam sujeitas a esse tarifaço. Né? Estou colocando aqui no condicional, estariam sujeitos, porque a decisão, de novo, é só no mês que vem. Mas não creio que vai ser a ponto de ter uma alta grande do dólar. Vai ter algum reflexo, sim, mas que tende a se estabilizar aí nesses próximos meses. Gilvan Brogini, especialista em comércio internacional, esteve com a gente aqui esse tempão todo falando sobre essa expectativa dos 25%, mais 25% na taxação das importações brasileiras. Obrigada, viu, Gilvan? Foi um prazer. Volte sempre. Imagina, eu que agradeço, fico à disposição. Valeu. Um abraço a todos.